dá pra ser... Vocês vêm com uma proposta nova aí no Missão. Dá pra entrar nesse jogo sem ser engolido pelo sistema? É verdade, porque o pessoal fala que o... Ainda mais batendo aí na família Bolsonaro, né, cara? Porque a galera fala que todo mundo começa honesto e o sistema te engole. Olha, Ou assim, não deixa você progredir. a gente tem 11 anos de vida. Estamos indo pro 12º ano. A gente não tem nenhum escândalo de corrupção. A gente já teve, vamos dizer, a sedução já passou na frente. Todas as tentações, né? A tentação mais fácil era, e se a gente virar bolsonarista mesmo? E se a gente só... Esse seria um caminho... mais fácil. O Arthur Duval teria 20 milhões de seguidores no Instagram. Seria um caminho promissor. É altamente popular, ele é o melhor debatedor que eu conheço. É super corajoso. Se ele fosse bolsonarista, o Arthur teria 20 milhões de seguidores. Tranquilamente. O Arthur é muito mais talentoso que o Nicolas. O Kim seria gigantesco. O Kim já estaria concorrendo para ganhar a eleição do governo em São Paulo tranquilamente. Por quê? Porque é fácil. Essa já é a primeira tentação, que é a tentação da fama e do caminho fácil que a gente resistiu. Outras tentações que a gente poderia ter no caminho, a tentação da roubalheira, ou a tentação de aceitar um jogo fácil. Não aceitamos. É da nossa natureza, a gente não mudar quem nós somos. A gente tem que permanecer sendo essencialmente a mesma pessoa, com os mesmos gostos, frequentando os mesmos lugares. Sabe? Nunca seja o cara que abandona os restaurantes que você come, que ouve as músicas que você ouve. A partir do momento que você tenta ser outra coisa, aí além de ficar brega e desajeitado, né, o vorcaro da vida, né, aquela coisa meio ridícula, você começa a ter que ficar competindo com os outros entes políticos pela grana. E existe isso. Um político, quando mostra pro outro que tem grana, ele tá passando um sinal de sucesso. Que é hoje igual ter uns seguidores em rede social. E aí um político honesto, ele se sente meio loser, ele se sente meio patético em ser honesto. Isso é uma coisa muito verdadeira. Nas conversas com os políticos é assim. E você tem que se manter resoluto. Nós nos mantivemos isso. Isso não me faz ter medo. E aí eu te respondendo sobre isso. Nós montamos um partido político. Nós não temos nenhuma pretensão em ficar fora do sistema. Se a gente montou um partido é para entrar no sistema. E aí alterá-lo. Mais do que somos alterados por ele. Então a gente vai ter que entrar lá e alterar. O que a gente tá deixando claro é a gente como se fosse sabe quando o Elon Musk ele fez o Tesla e aí ele abriu o projeto para todo mundo. Ele deixa o projeto aberto. Ó, quer montar um carro elétrico? Tá aqui o projeto. Pode ver. É uma coisa assim, é meio open source mesmo. Ó, eu tô avisando, ó, eu vou entrar, eu vou fazer o combate ao crime assim, assim, assado, eu vou fazer uma reforma fiscal assim, assim, assado, uma reforma de competitividade assim, assim, assado, e o que eu quero, vocês querem mudar o Brasil? Aí eu vou entrar nesse assunto que eu tava falando com vocês. Eu preciso destruir o modelo do sistema político brasileiro. Isso precisa ser completamente alterado. Senão o Nordeste para sempre será pobre. O Nordeste para sempre... Você, que mora em São Paulo, vai para sempre ter que pagar a conta de um prefeito no Nordeste. Você quer pagar menos impostos em São Paulo? Eu vou precisar resolver isso para resolver o Nordeste e eles gerarem receita lá. Senão não vai resolver. Não vai ter jeito. O catarinense tá muito bravo que o cara do Maranhão tá migrando pra lá. E vai migrar mais. A não ser que a gente resolva isso. Não será com o Flávio Bolsonaro, do Centrão, aliado desses mesmos caras que vai resolver. Quer resolver o problema? Então, assim, eu vou acumular capital político, destruindo o crime organizado no Brasil, passando a maior reforma fiscal que o Brasil já teve e passar uma reforma de competitividade. De resto, um mandato meu, eu vou fazer uma reforma administrativa e política, eu vou queimar todo o meu capital político, que não me elejam nunca mais para nada. Mas se eu fizer isso, o sistema de incentivos da política brasileira se altera completamente. E aí a gente começa a alterar o sistema. E aí pra você falar, pô, mas eu acho isso impossível. Já teve gente que fez. Cara, o Fernando Henrique passou a lei de responsabilidade fiscal, botava na cadeia, em última instância, prefeito que não cumpria metas fiscais básicas. Imagina, você colocar na cadeia um prefeito que era caloteiro. A maior parte dos prefeitos até o final dos anos 90 eram caloteiros. A lógica de um prefeito era não pagar o salário dos funcionários públicos. Isso passou a mudar completamente com a lei de responsabilidade fiscal desde que passou. O Fernando Henrique passou, vamos dizer, reformas e privatizações gigantescas no governo dele, sendo ele próprio um cara que não era popular. Então, se ele conseguiu naquela época, por que a gente... é tão impossível. O Lula, se quisesse, no primeiro decênio ali, entre 2002 a 2010, vamos colocar, ele teria passado. É que ele não queria. O Lula nunca quis passar uma agenda previdenciária decente, uma reforma trabalhista, pelo contrário, ele queria piorar essa situação. Ele trabalhou para piorar de maneira clara, mas ele teria conseguido. E eu acho que a gente tem que ter um governo que vai chegar lá e vai fazer as reformas que precisam. Nem eu vou me reeleger, eu vou fazer isso e vou picar a mula, tá? Mas alguém precisa fazer. O problema é que
falar dessas reformas, é isso que eu acho que é um... É um prefeito é um presidente impopular. Não, é isso que eu me sinto às vezes num beco sem saída, porque você falar dessas reformas, por exemplo, num possível debate de TV, eles são conversas difíceis do tio do Zap às vezes entender, da Dona Maria entender, e aí ela fica, pô, isso aí eu não tô entendendo nada. Mas os caras dançando, os caras brigando aqui, isso aí eu entendo bem. E aí nós vamos por aqui. Isso funciona, assim, a lógica do Centrão Eu me funciona. sinto meio perdido, cara, com isso, entendeu? É que a lógica do Centrão funciona quando você tá vivendo um momento de estabilidade, e o ato de votar é meio, tô indo lá votar. Esse é o momento do país? Eu não Nem a acho. pau. Não. Não é esse o momento. O Brasil tá num momento, vamos dizer, pivotal pra qualquer coisa. Inclusive pra degringolar. O Brasil tá passando uma crise fiscal horrenda, ninguém tá falando da crise fiscal. A crise política, a crise de insegurança jurídica é monumental. O Brasil tá vendo os Estados Unidos, assim, tem gente que comemora, os Estados Unidos agora tá olhando pra América Latina. Gente, isso é um horror. Isso é horrível. O Brasil vai perder qualquer chance que ele tem de ser a nação mais poderosa do nosso continente aqui. Qualquer chance. Os Estados Unidos... O cara vai sentar em cima da gente. Lógico. Lógico, e alguém acha que o Trump é amiguinho nosso. O Trump é amiguinho nem da Ivanka, nem da Melania. O Trump é amigo do Trump. E a gente pode ser, se for bom pra ele, um aliado. O Brasil tá numa situação horrenda. Tá vindo aí, vocês são pessoas inteligentes, tá vindo aí as automações, tá vindo tudo aquilo que envolve machine learning, inteligência artificial. Agora, as empresas dos Estados Unidos, a Amazon tá demitindo, tá todo mundo começando as demissões, porque começou, né? Sim. Começou o corte de material humano, simplesmente porque a inteligência artificial vai demitir geral. A classe média no Brasil pode ser varrida do mapa. Varrida do mapa. Que Brasil é esse que tá vindo? Ninguém tem nem ideia. Mas as pessoas estão sentindo que tem algo de errado. Definitivamente não é dançando que você vai resolver. E não só dançando não resolve. O Flávio dança, porque o que resta a ele é dançar. Ele não tem nenhuma proposta, ele não acredita na proposta. Vocês são de mercado, se souberam da participação dele no BTG, num evento que teve acho que uns 2 meses atrás, foi um desastre. Pediu pra ele falar o que você tem de proposta? A gente vai cortar aí as coisas. Cortar o quê? Fazer uma tesourada. Não, mas o que mais? Fazer uns cortes, a gente sabe o que vai fazer. Eu tive com o Guedes. Sabe, o cara não tem nenhum plano. Não tem essencialmente uma ideia do que fazer, do que precisa ser tocado. Uhum. Eu tenho uma PEC que já foi protocolada pelo Kim. A reforma fiscal nossa não é um papo. É tipo uma PEC, já tá lá, a gente já tá recolhendo a assinatura. A pessoa pode entrar no sistema da Câmara dos Deputados e pegar lá a PEC inteira. Eu acho, como o Milei conseguiu, nós podemos conseguir. As pessoas entendem as coisas em termos simbólicos. Tudo que é reduzido aos mais simples, ela é reduzida a um termo simbólico. Quando o cara dança, ele tá mostrando que ele é uma pessoa leve e legal e feliz e ele quer que a pessoa curta aquele momento com ela. Que é isso, os caras. Curte o momento e finge que não tá nada acontecendo. O Lula, sou o provedor, estou te dando uma picanha cerveja porque você liga a picanha cerveja a uma emoção de um domingo feliz com Sim. amigos e família. Então você vai voltar a ter momentos em domingo família feliz porque eu vou prover. Você vai pra viver vocês. isso todo dia. Todo dia. Churrasco Exato. todo dia. E aí ele pega um gatilho emocional que a pessoa lembra. Tipo, picanha. Não é só a picanha, né? Esquece a picanha. É o filho dele passando a picanha na farinha, a música que tá tocando no fundo, é o futebol na TV, é um momento. Gera um gatilho emocional bom. Isso é simbólico também. Outro símbolo é o remédio amargo. O remédio amargo é um símbolo que todo mundo sabe. Ele até cachorro, quando tá doente, come grama ou vai comer erva, porque ele sabe que de alguma maneira aquilo é necessário pra ele. E é um ato voluntário que o cachorro come. As pessoas sabem que quando elas estão doentes, elas precisam do cuidado. Por isso que a figura do médico é uma figura muito importante. As pessoas gostam também do médico. Ou ele representa o cuidado que vai vir para um problema. As pessoas precisam entender que existe um problema. Se elas estão vendo um problema, ou a pessoa que dança diante de um problema, ela é tratada como louca. Ou a pessoa que aponta o problema e fala, vai doer, mas eu vou resolver, ela ganha confiança. O Milei ganhou a eleição fazendo isso. O Milei virou, galera, deu muito ruim. Tá tudo destruído, não será fácil, a gente vai perder pelo menos 1 ano comendo o pão que já amassou, mas eu vou fazer as reformas, vou fazer o que precisa ser feito e a Argentina vai ser grande. Esse cara tem um ponto e ele é louco também. E aí deram a chance pro louco. Eu acho que a gente precisa fazer a mesma coisa aqui. Acho que alguém precisa falar assim, pessoal, vou dar uma dica, não vai dar pra você... Eu fiz isso no Nordeste, essa é a parte mais engraçada. Eu fui no coração do eleitor do Lula, nas prefeituras que mais vivem de repasse de governo federal, com um número gigantesco de pessoas vivendo Bolsa Família, falando, não vai dar pra viver assim, tá? Eu vou, sendo presidente da República, se você é um rapaz de 25 anos, tá indo no CRAS receber Bolsa Família, eu vou botar você pra trabalhar.
brother. Você vai trabalhar, você vai ralar, tá? A sua prefeitura vive de dinheiro lá de São Paulo, lá de Goiás, do agro, lá do Paraná, tá? E eu vou ter que fazer isso mudar, porque não dá pro seu prefeito ser um ladrão. Ah, mas o que você vai fazer? Se necessário, eu vou botar um interventor nos municípios. Vocês têm que bater indicadores de desempenho nos municípios, tá? Vou precisar fazer isso. Aí sabe o que agora? E vou matar bandido como se não houvesse amanhã. Comando Vermelho chegou na cidade, eu vou metralhá-los. Cara, minha avaliação na pesquisa Atlas, de janeiro para fevereiro, saiu de 4.1 para 5.5 no Nordeste. Eu vi que... É sincericídio só, entendeu? O roteirista colocou aqui no Datafolha, você já tá com 10% já. E tudo geração Z. Na Atlas é ainda mais bizarro. Na Atlas eu tenho 22% no 16 a 24. Eu queria até pegar um pouco dessa segurança aí que você falou com a metralhadora geral. Cara, que bizarro tá a segurança no Brasil, né, cara? Uhum. A gente tá aqui em São Paulo, né? Onde a gente fica aqui é Alphaville, mas direto a gente tem agenda em São Paulo. E, cara, eu sou um cara que vim da periferia de Guarulhos. Eu morava no Pimentas, tipo... Caramba. Eu lembro que em... Lá é PCC brabo. Eu lembro que em 2006 minha escola foi sequestrada pelo PCC e eu tive que ficar na quadra lá assistindo os caras com arma e fuzil assustando a gente. E eu tô com medo de São Paulo, cara. Tipo, eu pego o carro com a mulher, com as crianças, tem pedaço em São Paulo que eu tenho medo de passar, porque a gente cara. tá em Alphaville é uma bolha à parte aqui, Uhum. né? Então, a sensação de segurança aqui é melhor e tal, né? Mas São Paulo é ruim mesmo. Né? Cara, às vezes ruim. eu tenho algum compromisso em São Paulo, sei lá, bota as crianças no carro com a mulher, assim, tem uns picos que eu passo, desde zumbi andando na rua, a uns lugares que você fala assim, cara, tá assustador São Paulo. Sim. O que vocês pensam nessa parte de segurança mesmo, cara? E até mesmo PCC e Comando Vermelho que você comentou. Eu vou te falar, essa é uma agenda que ela vai ficar quase consensual na direita e a esquerda vai fingir não precisar falar, tá? Porque pra esquerda eles já deixaram claro que não são terroristas, né? É uma galera do bem. Não só eles acham que não são terroristas, eles têm parceria política. Eu rodando no Ceará, eu vi isso. O governador não deixa a polícia destruir o Comando Vermelho. Porque assim, o Comando Vermelho, ele toma cidades no Ceará e a polícia conseguiria evitar. Chegou a ter uma cidade que a gente passou, é um vilarejo, uma cidade pequena. Mas o que o governador mandou a polícia fazer foi escoltar a população para fora da cidade, dado que o Comando Vermelho tomou ela. Isso não é normal, né? A polícia servia de escolta para a população ir embora e não para eliminar os bandidos. E o que a gente sabe é que existe um lobby gigante, que já foi denunciado pelo Metrópolis, pelo Estadão, tocado à época pela Dama do Tráfico, e que ONGs ligados ao Comando Vermelho e ao PCC rodam Brasília, fazem uma política de desencarceramento e política de direitos humanos no presídio. Virou até o programa Pena Justa do governo federal, que solta bandido mediante a ideia de que esse bandido está tendo os direitos humanos dele violados na cadeia. Então é um governo que é amigo do crime. Assim, eu posso te falar, rodando especialmente o Ceará, até saindo do lance Rio-São Paulo, rodando o Nordeste, você vê, o PT é amigo do crime organizado. E eu acho que o PT tem algo com o Comando Vermelho, especificamente. Não sei quem firmou, não sei como funciona, mas tem. Porque o Comando Vermelho é sempre beneficiado por eles. E vai desde daquela visita estranha que tanto o Lula quanto o Flávio Dino fizeram lá no complexo do Alemão, aquele bolinha CPX, complexo da Penha. Esses caras, o Comando Vermelho basicamente tem algum tipo de apreço pelo PT. Né? Todo o resto, assim, isso aqui é claro, só estou falando fatos, todo o resto pode cair no campo das conjecturas ou da teoria da conspiração, mas que há materialmente falando um benefício ao Comando Vermelho existe. O PT não quer transformar eles em facções. O PT é contrário ao aumento de penas. O PT é contrário ao aumento a redução da maioridade penal. Completamente contrário. E o PT ele é contrário a qualquer aumento nos investimentos na área de segurança. Então, isso aqui é uma constante que esses caras têm. E eles usam uma estrutura ligada a ONGs, especialmente de direitos humanos, e ONGs ligadas ao movimento negro, para criar uma tese de que toda vez que você combate o crime, você tá matando negros. Então, você é muito racista. Se você é um bandido for morto, você é racista. Então, toda a estrutura deles foi construída assim. Eu até já mostrei, eu tenho algumas lives que eu mostro, mas tem muito artigo sobre isso também. Toda a grana que vem do George Soros, esses caras, da gringa mesmo, para financiamento de ONGs no Brasil, majoritariamente de direitos humanos e movimento negro. Aí quando você abre as ONGs que recebem dinheiro, a pauta é a mesma, tanto a direitos humanos quanto a do movimento negro. Desencarceramento, mudança de leis penais, a ideia de que a gente prende muito, o que é tudo mentira, o Brasil prende muito pouco. Então, para botar o que eu faria, precisa ser feito.
acabar com o financiamento gringo, essas ONGs têm que ser listadas como ONGs que patrocinam basicamente o crime organizado no Brasil. Então, ONG no Brasil que recebe dinheiro e ONG gringa que manda o dinheiro, Fundação Rockefeller, Fundação Soros, Ford Foundation, barrado, os representantes se ficarem no Brasil são presos. Ponto. É isso. Por ligação com o Comando Vermelho, com facções pura e simples. 2, alteração nas leis penais e nas leis de processo penal, aumentando a pena e acabando com recursos como progressão de pena e saidinha. Isso simples e direto. Isso já resolve, vou falar pra vocês, 60% do problema. Aumentou a pena e acabou com a progressão, o sistema de incentivo para o cometimento de crime, ele, que é hoje a base do jogo, ele cai. Construção de presídios, diminuição da maioridade penal para menos de 14 anos, avaliado caso a caso. O lance é, se um garoto de 12 anos cometer um estupro seguido de morte, ele teve força para fazer isso, ele vai ser preso. Ah, mas tem 12 anos, dane-se, ele teve força para fazer, ele vai ter força para segurar a bronca dele. Ponto. Senão a gente fica com a política da leniência e do aliciamento. Hoje vale muito a pena você ir para a escola, uma escola que está na periferia do Rio, ou ir no bairro dos Pimentas, vou citar Guarulhos, pegar um menino complicado numa escola pública, que não tem o pai, já a cabeça meio complicada, você pega esse moleque, dá uma grana, bota esse cara para participar dos primeiros roubos, ele é pego pra polícia 1, 2, 5, 15 vezes, não acontece nada com ele. Se ele morrer no caminho, ninguém liga. A família dele já não liga muito. Esses moleques existem aos milhares nas periferias das cidades e eles são os aliciados. Se ele sobrevive uns 18 anos, aí ele vira um ladrão em série com um track record já bom de crimes cometidos. Sim. E ali ele pode ser pego, mas ele já adquiriu experiência. Então a gente fala que a esquerda é contra, né? Essas polícias tipo jovem aprendiz, o menor de idade ter aula, mas ela permite que você tenha um jovem aprendiz no crime na rua. E ele faz a carreira de jovem aprendiz sem ser pego pela polícia. Depois, quando pode ser pego, ele já tá experiente. Então tem que reduzir a maioridade penal. Qualificação das facções como organizações terroristas, eliminando direitos e prerrogativas deles. E aí, né, depois de fazer todo esse arcabouço, a guerra em si de reocupação. Porque não adianta a gente fazer isso enquanto nominalmente aquelas pessoas que moram nas favelas ou em regiões ocupadas pelo crime, elas são brasileiras. Então, eu mudei todas essas leis. Tornei o Comando Vermelho uma organização terrorista amanhã. Eles vão sair de livre e espontânea vontade do complexo do Alemão? Eles vão sair de livre e espontânea vontade da cidade de Santa Quitéria, no Ceará? Não, eles não vão. Então a gente vai ter que tirar de lá. Então a gente vai ter que pegar as polícias. Por isso que eu defendo colocar o Brasil em estado de defesa nas áreas controladas pelo crime e tocar as operações, eliminar. Eliminei os caras. É prender ou matar os envolvidos. Depende do caso. Né? Se o cara resistiu, matou, mas se entregou, tudo bem, vai preso bastante tempo. Aí você já com esse arcabouço legislativo novo, vai ser muito difícil você criar uma facção nova. E aí a imposição de lei e ordem vem. E aí vem o retorno econômico. Ah, Renan, mas isso gastaria alguns bilhões? Sim, gastaria alguns bilhões, faz umas operações. Eu acho que vale a pena, cara, gastar dinheiro com isso. Quanto que se libera de produtividade retida nisso? Nossa, cara. Já pra eu pensar, eu jogo a pergunta pra vocês, vocês são pessoas de números melhores do que eu. O quanto que o Brasil gasta, quanto a vida nossa, assim, ó, quanto é o insufilme no carro, é o porteiro no prédio, é a cerca. Cara, desvalorização imobiliária, cara. Desvalorização imobiliária deve ser um bagulho assustador, cara. Pensa o cara que há 50 anos atrás fez a vida dele no centro de São Paulo, que era lindo, tinha um prédio inteiro e tudo mais. Irmão, esse maluco destruiu o patrimônio dele em 90%. São quantos bilhões travados aí? Só no centro de São Paulo, né? É bizarro, é bizarro. E não é só o centro hoje, né? Tá expandindo. Então, tipo assim, cara... Já tá tendo o Sul-Centro, já tá tendo outras áreas ali. Pinheiros, né? Você pega lá... Pinheiros, Bela Vista, tipo assim... São Paulo, você pega, bairro com mais furtos, mais roubos. Pinheiros tá assustador. Cara, uma coisa muito louca. Você fala assim, cara, os caras... devia ser um lugar mais seguro aqui, sei lá, né? Os caras... Apartamento de 50 milhões de reais, o cara não pode sair na rua, o cara assalta ele. Que loucura. E aí entra a segunda derivada disso, que é uma derivada maravilhosa. Então, assim, uma capacidade gigantesca, né? Mais depreciação... perdida que turismo, né? Pô, Rio de Janeiro. Colossal. Quanto de turismo a gente não perde por ano, mas vai ter mais uma coisa. Se eu recuperei a favela, e aí eu faço o processo de desfavelização, tanto reformando as casas e conferindo título de propriedade, quanto fazendo prédio, aqueles títulos de propriedade são passíveis de virarem garantias bancárias para as pessoas. Ou seja, você está pegando basicamente, patrimônio informal e você está formalizando para colocar isso na economia formal. O quanto que isso não vale? Tem quantos se bobear, dá trilhão toda essa brincadeira que a gente tá falando aqui. Então, a política de segurança é uma política econômica também. A política essencialmente econômica, que entrega uma coisa chamada segurança jurídica, que é a base de qualquer ação funcional. Então, isso vai ser um salto que a gente vai dar colossal, que, vamos dizer, essas coisas escalam.
Elas vão escalando, a gente nem vai vendo, uma vai puxando a outra, porque é sinérgica. Então, você fazer uma reforma fiscal no Brasil e acabar com o crime organizado, o Brasil vai passar por, não digo uma era de ouro, mas vai passar por o seu melhor momento nos últimos 70, 80 anos. É algo incrível que pode acontecer.